questão que eu vou fazer nesse vídeo, que é para desenvolver bastante a criatividade de vocês, é a seguinte. Eu tenho um trajeto, tranquilo? E aí nesse trajeto eu tenho várias saídas. Eu tenho essa saída, várias saídas. Opa. Horas. Isso colocando são ruas, tranquilo? Então isso daqui é uma rua, isso daqui é uma rua, e é uma rua de mão dupla. Então eu posso ir e posso voltar. Tranquilíssimo? Cada um desses é uma rua. Aqui também é uma rua, aqui também é uma rua. A grande questão é, de quantas maneiras distintas eu posso sair desse ponto daqui e chegar nesse ponto daqui? Pense um pouquinho que eu já vou resolver. Beleza? Quantos que eu desenhei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Então são 10 caminhos. Tranquilo? Horas. Depois de tu batalhar um pouquinho, depois de tu tentar, por exemplo, digamos que eu venha pra cá. Então fiz essa minha primeira escolha. É isso que tu vai fazer sempre. Sempre começa trabalhando com casos pequenos pra ver o que está acontecendo no teu problema. Brinca um pouquinho com a questão, tá? Então digamos que eu escolhi o caminho de cima. Vou vir por aqui tranquilo, dar uma passeadinha, tomar um sorvete, tá? Cheguei aqui. Essa é uma escolha possível. Nesse momento eu tenho duas opções. Eu posso subir ou continuar pra cá, continuar pra baixo, tá certo? Digamos que eu decidi descer. Vim por esse caminho aqui. Cheguei aqui, eu não posso voltar, eu não falei isso antes, tá? Tu não pode voltar, por quê? Porque se tu voltar, tu vai fazer o mesmo caminho. Tu só pode fazer esse caminho uma vez, tu não pode ficar fazendo isso daqui. Tranquilo? Então, se eu não posso voltar, sempre tem que ficar indo pra frente. Então aqui eu só tenho uma opção, que é vir pra cá, né? Aqui eu tinha duas, aqui eu só tenho uma, que é vir pra cá. Só que quando eu chego aqui, eu tenho duas opções. Eu posso ou continuar pra cá, ou continuar pra cá. Se eu continuar pra cá, eu tenho duas opções. Certo? Se eu subir agora, eu vou vir pra cá, eu só tenho uma opção. Interessante, o que nós estamos percebendo? E é isso que eu tenho que fazer quando tu tá brincando. Sempre que eu chego, olha as decisões que nós tomamos. Sempre que eu decido subir ou descer, andar por essa linha aqui, eu vou ter uma opção apenas na próxima vez. Sempre que eu decido vir pra próxima, eu vou ter duas opções, tá? Olha comigo. Eu decidi vir pra cá, tá certo? Aqui eu vou ter duas opções. Por quê? Porque eu andei aqui, nessa linha. Então eu tenho duas opções. Agora, se eu decidir andar de novo, eu vou ter duas opções. Se eu decidir descer, eu só vou ter uma opção, que é vir pra cá. Eu nunca posso voltar, eu só posso ir pra frente. Então, olha esse detalhe que nós estamos percebendo. É isso que tu tem que começar a analisar. A gente chama isso de invariante. Não é bem certo uma invariante nessa questão, tá? Não dá pra se dizer que se chama invariante, mas a invariante, que vocês vão aprender depois o que é basicamente alguma coisa que não muda, alguma coisa que não se altera no teu problema. E nessa questão, o que vocês tinham que procurar era o seguinte, era esse padrão. Sempre que tu tá nesse ponto que tu veio de cima, tu só vai ter uma opção. O que isso aqui tá nos levando, no fim das contas, depois de tanto papo? Bem, na verdade, era só você pensar o seguinte. Eu, agora, vou fazer a seguinte análise. Eu tô nesse ponto, tá? Se eu vier pra cá, eu tinha duas opções, vim pra cá ou pra cá, tá? Então eu vou multiplicar por 2. 2 vezes. Se eu decidir descer aqui, note que eu tô nessa linha, tá certo? Se eu decidir descer, eu só vou ter uma opção. Então vezes 1, como se fosse. Não, perdão. Eu tinha duas opções quando decidi subir e descer. Agora eu tenho duas opções, que é vir pra cá ou vir pra cá. Por quê? Porque eu vim nessa linha, certo? Sempre que eu ando numa linha de fora, eu tenho duas opções. Tenho a opção de subir ou a opção de descer. Digamos que eu decidi descer. Como eu andei nessa linha, agora eu vou ter só uma opção. Então toda vez que tu decidir andar pra cá, não muda nada. Tu vai ter, se tu descer, tu obrigatoriamente vai vir pra cá. Então tem duas opções quando tu tá aqui. As suas opções são ou vir direto pra esse ponto, ou vir direto pra esse ponto daqui. Essa é a tua opção. Ou tu vai vir pra cá ou vir pra cá. Se eu tiver nesse, eu vou ter duas opções. E se eu tiver nesse, eu vou ter duas opções. Então multiplica por 2. Agora, se eu vier nesse, eu vou ter duas opções. Eu venho ou pra cá, ou eu desço, né? Digamos que eu esteja aqui. Só que se eu decidir descer, eu vou vir pra cá direto. E aí eu vou ter duas opções. E aí, nesse daqui, ou se eu escolher esse daqui, eu vou ter que ter mais duas opções. Tá certo? Se vocês perceberam, a gente vai ter duas opções pra cada uma dessas linhas. Certo? Então vai ter 2, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São quantas vezes? São 10, 11 vezes. Tá certo? Então vai ser 2 elevado a 11. Tranquilo? Era isso que vocês tinham que ter brincado um pouquinho nessa questão. No futuro vocês vão começar a perceber que vai ter alguns problemas em combinatória quando as multiplicações em caminhos distintos são distintas. Mas isso fica para uma próxima aula. Brinca um pouquinho com esse princípio da multiplicação que depois a gente vai começar a ver ferramentas ainda mais poderosas.